clássicos merecem ser lidos, merecem ser degustados página após página. E um destes autores clássicos é Pontes de Miranda. Mas afinal de contas, quem foi Pontes de Miranda? Qual é a dimensão e importância da sua obra? Quais foram as suas contribuições intelectuais para a formação do pensamento nacional? Por que ler, portanto, Pontes de Miranda? Vamos lá? Pontes de Miranda, ele nasceu em 1892 e morreu em 1979. Ele foi uma criança prodígio. Na verdade, desde criança já era possível observar a sua genialidade. Aos 7 anos, ele já dominava o francês e também já lia fluentemente outras línguas. Pontes de Miranda, portanto, ao longo da sua vida, ele se tornou um poliglota. Ele ingressa na Universidade de Direito aos 14 anos de idade, formando-se aos 19. Além disso, logo na mais tenra idade, aos 17, ele se mostra versado nas letras, ou seja, ele já se apresenta como um escritor. Tanto é que nessa idade ele publica na França o seu primeiro livro e a partir daí não parou mais. Pontes de Miranda publicou mais de 200 livros em diversas áreas do conhecimento, notabilizando-se no direito. Ele publicou, inclusive, obras de consulta obrigatória. Destaco uma delas, o Tratado de Direito Privado. Ele, por si só, o tratado, se apresenta a nós como um texto monumental. Este tratado de direito privado, ele tem 60 volumes, mais de 30.000 páginas. E não para por aí, ainda nessa questão dos números. No que diz respeito ao referencial bibliográfico, a consulta de livros que ele fez para a elaboração desse tratado, nós encontramos quase 12.000 volumes citados na bibliografia e também ao longo do texto. Mas, afinal de contas, quais foram as contribuições intelectuais de Pontes de Miranda para o pensamento jurídico nacional? Bom, ao longo de sua trajetória, Pontes de Miranda ele contribuiu para o direito, apresentando uma nova forma, um novo formato de escrever. O que eu quero dizer com isto? O texto de Pontes de Miranda, ele parece, em certa medida, um conjunto de equações matemáticas. Isto porque ele pega a ideia A mais a ideia B e apresenta a ideia C. Isso vai se desenvolvendo diante de todos os tópicos do seu trabalho. Agora, além disso, no que diz respeito a contribuições intelectuais de sua obra, ele se preocupava, e assim o fez com muito rigor, em se aprofundar, em chegar literalmente ao ontos, ao fundamento do pensamento jurídico nacional e dos institutos. Então, a todo momento que Pontes de Miranda se lançou a comentar institutos ou normas jurídicas do direito nacional, ele foi até as últimas consequências com o objetivo de investigar a fundamentação, a razão de ser desses institutos e não deixou de lado, inclusive, a possibilidade de apresentar sugestões de lex diferenda, projeções para o futuro e, sobretudo, comparações com outros ramos do direito. Então, por conta disso, Pontes de Miranda se apresenta como um autor genial. Além disso, podemos considerar o seguinte: será que Pontes de Miranda ele foi um autor livre de críticas? Não. Na verdade, Pontes de Miranda ele costuma ser bastante criticado, mas isso não deixa de lado a importância do seu pensamento
em território nacional e também em outros países. Quero aqui destacar um fato em especial. Nos idos da década de 30 do século passado, Pontes de Miranda participou de um concurso para uma vaga em uma universidade. E neste concurso, para a vaga de professor de Direito Internacional, ele concorreu, além de outro candidato, mas em especial concorreu com Haroldo Valadão. E teve uma grande controvérsia nesse concurso, porque posteriormente Haroldo Valadão ele escreveu um outro livro, um livro difícil de localizar, na verdade um livro quase que mítico, em que se afirma que Pontes de Miranda foi autor de plágio. Ou seja, na fala de Haroldo Valadão, Pontes de Miranda foi um dos maiores plagiadores do Brasil. Volto a dizer, nós não sabemos ao certo qual o grau de subjetividade deste texto bastante pesado de Haroldo Valadão, acusando Pontes de Miranda. Uma acusação muito grave. Bom, mas isto nos coloca diante de um alerta. Nós precisamos investigar mais Pontes de Miranda, ler Pontes de Miranda de maneira mais atenta. Isto porque Pontes de Miranda, seja em decorrência das críticas, seja em decorrência das citações apaixonadas a respeito do seu texto, da sua obra, mas ainda assim Pontes de Miranda merece a urgente investigação da profundidade de seus textos, bem como do legado, da contribuição importantíssima que ele deixou para o nosso país. Então, finalizando, por que ler Pontes de Miranda? Porque Pontes de Miranda é um gênio. Pontes de Miranda, ele está presente no DNA da estrutura do pensamento jurídico do nosso país. Estudar o pensamento jurídico, ocupar-se com ele, sem conhecer Pontes de Miranda, é deixar de lado um dos pilares da estrutura do pensamento jurídico do nosso país. Fica aí, portanto, estas nossas considerações a respeito do genial Pontes de Miranda. É isso aí, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo.